Bora lá, já começou? Isso aí, gente. Aham. Começamos. Isso aí, sejam bem-vindos à nossa live. Estamos invadindo aqui a sua timeline para a gente continuar a nossa conversa, hein? Vamos continuar nossa conversa de ontem sobre governar a sua vida. Afinal de contas, o que significa? Vocês já entendem bem o que é governar a sua vida? Legal, né? Olha só, deixa eu começar a dar uma definição para você, porque às vezes fica complicado você entender o nível de desgoverno, mas é importante você entender que o desgoverno ele deixa marcas, sinais. Assim, na medicina, assim como na odontologia, existe uma aula, quando a gente começa na faculdade, que chama anamnese. A gente tem uma aula para aprender a fazer uma boa anamnese. O que é anamnese? Anamnese é você entender qual que é a necessidade do seu paciente. Então é uma entrevista. Quando você chega no médico, o médico ele começa a conversar com você, quer saber seu nome, como é que está a família, qual que é a sua queixa principal. A gente está atrás do sintoma. Sintoma nada mais é do que o paciente está sentindo. A queixa do paciente é sentimento, é abstrato, tá vendo? É um sentimento, sintoma. Porque em cima desse sintoma a gente vai começar a vasculhar para poder encontrar os sinais. Ou seja, os sinais que fundamentam a queixa do paciente. Olá, pessoal. Comendo, hein? Maravilha. Apareceu, né? Não, ninguém notou. Acho que foi bem discreto. Vem cá, deixa eu passar pra cá. Se você não tivesse falado, Ninguém tinha tinha notado. Então vamos lá, que eu estava explicando para vocês. Então são os sinais e os sintomas. Então o sintoma é o sentimento. É aquilo que o paciente está sentindo, é a sensação que ele tem. E o desgoverno, ele deixa esses sintomas. Os sintomas, eles são bem conhecidos, né? Vamos lá, sintoma de desgoverno é depressão, é ansiedade, é desânimo, é apatia. A vida estagnada. É a estagnação. Ou seja, parada, né? É a desesperança, é a irritação. Falta de foco. O que mais? Sabe aquela pessoa que pega aquele bando de coisa para fazer ao mesmo tempo e não termina nada? É desequilíbrio. O que mais? Tem muitos, são vários os sintomas. Outra coisa também é doenças no corpo. Doenças. Por quê? Porque o nosso corpo ele revela o que está na nossa alma, gente. Então, em especial, sabe aquele? Tá gritando fácil, ou tá cheio de doença, tá cheio de dores. Doenças crônicas. Vamos pensando aqui, sinais de desgoverno. Quantos são? Quais são? Quer dizer, a gente está falando de sintoma, não está nem falando de sinal ainda. Quais são os sintomas? Agora vamos pegar aqui nas áreas da sua vida. Pega a sua vida e divide ela em áreas, para ficar mais fácil você entender. Vou pegar aqui o seu casamento. Como é que está teu casamento? Você consegue enxergar governo ou desgoverno nele? A tua saúde, você consegue enxergar governo ou desgoverno? Ou você não casar, né? Você estava falando de Também, casamento. Ou também. casado ou não casar. Sabe aquelas pessoas que não querem casar de jeito nenhum? Você conhece gente assim? Eu não sei se é você. Fala, não, casamento não acredito nisso, eu não quero casar de forma nenhuma. Posso te falar, olha aqui, uma dica pra você. Você até falou baixo aí. Pra não deixar ninguém ofendido. Mas pessoas que não querem, que não têm pretensão de casar. A Vaneida aí, gente. Tudo bem, Vaneida? Vaneida, Silene. Johnny também tá aqui, Sandro. ó. Tudo bem com vocês, né, gente? Vamos Miss Cris, tem uns que não dá pra gente saber qual é o nome, gente. Mas sejam muito bem-vindos. Parece que eu vi a Lê, a Sônia, a Di, olha. Não, gente. Ó, o Dr. Domingos também. Bom demais o tio Domingos. Benção, pai. Fernanda, Olha aí, a gente honrando o pai. Benção, pai. Muito. Sua benção. Vamos lá. Deixa eu continuar aqui. Tá, senão eu vou perder eu só queria dar oi pra todo mundo. Não, pode continuar né? dando. Vamos conversando aqui, conversando viu, gente? aqui. Que é muito bom a gente tá aqui nesse diálogo. Então vamos pensar aqui. Saúde, doenças crônicas. O que eu tava falando dos sintomas, né? Das áreas da vida. A Silene falando que a gente é demais, tem que mandar um beijo. Beijo, Você que é Silene. demais. Saudade de você, tempo que eu não te vejo. Gente, inclusive passa na Nobel pra pegar um livro, viu? Ô, lugarzinho gostoso. Lugar gostoso de passar tempo. Inclusive eu tenho que ir, né? Te fazer uma visita aí, Silene. Vamos lá. Vida financeira, relacionamento com os filhos, relacionamento com Deus. Pensa um pouquinho. Divide a sua vida em áreas. Vamos ampliar a sua percepção. O que você consegue enxergar é governo ou desgoverno?
E é normal, quando a gente faz isso, a gente entra em choque, porque você coloca no papel, você começa a falar, eita, esse negócio aqui não tá tão bom não, podia ser melhor, né? Podia ser mais ou menos isso aqui. Só que você não foi criado para uma vida mais ou menos, você não foi criado para uma vida medíocre, que é uma vida na média. Você foi criado para uma vida abundante. Jesus prometeu isso pra gente. Ele falou o seguinte, eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. E esse versículo ele sempre mexeu muito comigo. Ele sempre mexeu muito comigo, porque assim, poxa, se Jesus veio para que eu tivesse uma vida abundante, por que cargas d'água eu não estou tendo? Você já parou para se perguntar isso? Por que eu não estou tendo essa vida abundante? Só para mandar mais um beijo pra Sônia, pra Célia. A Célia é mesmo, agora eu vi a Irmandade. Ô, gente, bom demais ter vocês aqui. Então vamos parar para pensar aqui, gente. Vocês que já foram lavados pelo sangue do Cordeiro, remidos. Eu te pergunto, Jesus errou? Ele falhou na proposta dele? Aliás, na verdade, lá na cruz, né, Jesus disse, está tudo consumado. Então, ou seja, quando Jesus disse isso, o que ele quis dizer? Que o que você precisa para ter uma vida com propósito, para ter uma vida com sentido, já foi conquistado naquela cruz. Uma vida sem dificuldades, não. Não, porque ele mesmo falou, né, que nós teríamos aflições, que seria difícil mesmo, que nós passaríamos por dificuldades, mas nós teríamos sim uma vida com propósito, uma vida com sentido. E uma das coisas que acontece muito na alma humana, né, aquela coisa toda de acordar e não ter por que acordar. Ou você tá indo trabalhar e você não entende nem mais pra quê. E isso você não foi chamado para ter. Isso é um sinal de desgoverno e dos grandes, né, amor? O dia que tava falando dos sinais e sintomas. Você não ter propósito em tudo que você fizer, isso é um sinal de desgoverno. Nós temos que ter propósito. Vou dar uma dica para você, se você é novo aqui. Sempre que ela bota a mão no queixo, você presta atenção que ela vai vir bomba, entendeu? Quando ela fala, ela bota um negocinho assim, é porque vem coisa boa por aí. Então você já fica ligado, vai lá. Amém. É só a dica, é só a dica. Nem tinha percebido que eu tinha colocado a mão. Pior que eu acho que eu coloquei mesmo. Mas é porque muitas das vezes a gente quer uma vida fácil, uma vida tranquila, e a gente acha que isso é que é o governo, né? Ou seja, eu estar feliz, e não é. Mas é ter propósito. No entanto, que você vê Jesus, ele estava ali na cruz, mas ele tinha paz, ele tinha propósito. Então, aí é o principal sentido. Segura da coisa. essa, vida abundante não é sinônimo de paz, de tranquilidade e alegria. Não é sinônimo de tranquilidade. Vida abundante é sinônimo de crescimento, é propósito, porque o teu problema tem propósito, tá certo? A tua dificuldade tem propósito. Na verdade, a gente até fez um post hoje nos Reels. Se você não assistiu, assistir, né? Se você não assistiu, vai lá. É muito bacana. É um vídeo, né? Um vídeo. Reels. E eu coloquei lá um textinho falando sobre inspiração. Porque assim, o mundo, a palavra de Deus diz, ela fala que toda a criação ela anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Ou seja, o mundo inteiro ele anseia pela tua manifestação. O que é manifestar o Filho de Deus? É manifestar a obra dele em você. É manifestar a obra dele do arrependimento, da persistência, do crescimento, da luta, da vitória. Tá me entendendo? O mundo anseia por isso. O mundo precisa disso. É por isso que a gente está nessa desordem toda. Se você for pegar hoje, você vai visitar na internet. Aí você tem, hoje, influencers, né? Vamos ser influencers. Tá? Todo mundo é influencer. O que esse pessoal está passando? Qual que é a verdade que esse pessoal está ensinando? O que está sendo compartilhado? O que revela da grandeza de Deus nisso tudo? Gente, a gente tem que ocupar espaço. E sabe por que a gente não ocupa espaço? Porque a gente fica acanhado, a gente fica com medo, a gente fica inseguro. Porque a gente não consegue ver a abundância de Deus na nossa vida. E a gente precisa começar a construir isso. A abundância de Deus está separada para você. A vida abundante Jesus garantiu para você naquela cruz. Se essa abundância não está presente em você, meu querido, é porque você está atrapalhando. Você pode não saber como, mas você está atrapalhando o processo de Deus na sua vida. Um processo de crescimento, algo abundante, algo pujante, algo que as pessoas consigam perceber. Poxa, ontem você estava no buraco, hoje você não está mais. Então hoje você é voz ativa de Deus para tirar todo mundo daquele buraco. Porque as pessoas que hoje estão no buraco vão olhar para você e falar como é que você conseguiu sair, entendeu? E Deus vai usar da sua dor
para trazer propósito para outras vidas. Então, assim, é por isso que a gente precisa levantar da cama já perguntando para o Espírito Santo: Pai, o que o Senhor quer me usar? Pai, qual é o sentido disso aqui? Em vez de levantar murmurando, em vez de ficar olhando para a tristeza, em vez de ficar olhando para a ansiedade, olhar com outro olhar e perguntando: Espírito Santo, o que o Senhor quer me ensinar diante disso tudo aqui? Agorinha mesmo, eu estava fazendo endoscopia, só contar isso aqui, que eu acho que é interessante compartilhar. E tava fazendo endoscopia e geralmente é tudo muito tranquilo, mas a endoscopia realmente pode dar algum problema, né? E eu fui fazer endoscopia no menino de 12 anos e, gente, coisa mais impressionante, o menino, ele, assim, muito inseguro e choroso e aquela coisa com a mãe, muito grudado na mãe e muito, assim, tava com muito medo, assim, realmente tava algo a mais, sabe? Do que é pra... É, porque já é esperado numa situação dessa, uma criança de 12 anos é esperado. Tá um pouco inseguro. Só que ele não tava um pouco, ele tava muito, e tudo muito, muito ansioso, com muito medo, ou seja, naquilo ali eu já vi que tinha algo diferente. E a gente fez o mesmo padrão. Quem me conhece, quem conhece, né, lá na clínica do meu pai, sabe que a gente faz tudo. A Adriana mesmo está aqui, ela pode falar. A gente faz tudo com excelência, tudo do melhor possível. E foi fazer essa anestesia nele, né, a sedação. E eu sei que, pelo contrário, o menino, em vez de acalmar, em vez de dormir, né, que é o esperado numa endoscopia, ele agitou absurdamente. A nível de ansiedade, né? Ele ficou agitado absurdamente. E ele ficou agitado e ainda assim fizemos a endoscopia, né? Deu tudo certinho, mas ele ficou muito agitado. E acabou que no final a mãe tinha ido no meu consultório para poder pegar o laudo. Ela ouviu o menino chorando, mas o menino, fisicamente, ele estava muito bem. Ele só teve uma reação a essa questão da sedação, né? E ele já, provavelmente com essa ansiedade toda, com essas questões, provavelmente tem questão psiquiátrica envolvida, ele teve essa reaçãozinha, sabe? Eu sei que no final de primeira, a mãe começou a ser agressiva comigo, ainda contei pro Diego. E eu comecei a orar, sabe? Eu falei: não, Deus, nossa, esse pepino aqui, né? Senhor, por que o Senhor tá me permitindo passar por isso? Porque é um estresse danado, viu, gente? É um estresse danado. Por que o Senhor tá me permitindo passar por isso? É aquela cara da mãe, do tipo, como se eu tivesse errado alguma coisa, como se eu tivesse feito mal pro filho dele. E aí vem na hora aquela sensação, né? Dela. Por que Deus tá me permitindo passar por isso? Por que Deus tá permitindo isso acontecer comigo? Questionamento imediato. O questionamento. Às vezes você tá se perguntando aí: Pai, por que o Senhor tá me permitindo passar pelo que eu tô passando no meu casamento? Por que o Senhor tá me permitindo passar pelo que eu tô passando com as minhas finanças, no meu trabalho? A mão no queixo. Viu? A mão no queixo. Viu? Mas é porque é isso, pior que é isso mesmo. Eu quero contar pra vocês como que no final eu saí dali no consultório com tanta sensação de propósito, porque no final eu fui sentindo que tinha coisa muito estranha ali naquela família. E aí eu fui começando a acalmar eles e no final a mãe já estava me contando que o pai, né, o marido dela no caso, foi num roubo, ele foi morto e desde então a família dela nunca mais foi a mesma. Desde então aquele filho dela não dorme sem ela, e ele muito inseguro, e a filha mais velha em depressão. Enfim, no final das contas eu entendi por que Deus tinha permitido aquilo tudo acontecer ali na minha mão. Eu poderia ter ficado num egoísmo danado, né, do porquê que está acontecendo comigo. Pior do que você poderia ter um egoísmo danado, tipo, que porcaria, isso logo agora, eu tenho que ir embora, eu tenho tanta coisa pra fazer, né? Exatamente, e minha filha tava mesmo aqui chorando, aqui em casa, então foi uma das coisas que foi me subir na ira, né? Por quê? E a minha filha ali, e por que o Senhor tá me permitindo, pai, passar por isso? Vocês não estão entendendo o estresse, tá? Pra gente, quando coisa dá errado, assim, as pessoas vêm com fúria. Mas enfim, pra gente cortar e diminuir no assunto aqui,
e cortando o assunto, no final a mãe tava chorando e tava me agradecendo e tava falando o que ela tava passando. E a dificuldade que ela tava passando ali, que eu estava passando, na verdade ficou pequena perante o propósito da coisa. Mas mais uma vez eu vou falar pra você. A Carol falando aqui para enviar um aviãozinho para 200 pessoas. Vamos enviar também, gente. No final das contas, eu poderia ter escolhido ficar mal-humorada, poderia ter olhado para o meu egoísmo, poderia ter ficado chateada, poderia ter ficado irritada, poderia ter pegado um caminho completamente diferente. E não se conectado no propósito. Mas eu decidi que aquela situação seria propósito e foi cheia de propósito e teve sentido e fez a diferença na vida daquela família e fez a diferença na vida daquela mãe e em nome de Jesus ainda vai fazer, porque eles vão, eu dei o WhatsApp ali da clínica, falei que pode falar comigo sempre que precisar e falei sobre questões da alma que eles precisavam de tratar, enfim. Da mesma forma pode estar acontecendo com você, no seu casamento, nas suas finanças, no seu trabalho. Você pode estar decidindo o tempo todo olhar para o lado do egoísmo, ou olhar para o lado da tristeza, ou olhar para o lado da ansiedade, que mais? Ou olhar para o lado da depressão, do desânimo, do vitimismo. vitimismo. Por que isso está acontecendo comigo? Mas se todos os dias, e isso agora voltando pro início da live, se todos os dias você decidir olhar qual o propósito disso aqui, se você decidir olhar e dizer, eu vou fazer diferença nessa terra, se você olhar para a situação e olhar, não, eu vou animar, não, eu vou ficar alegre, não, eu vou conseguir, não, vai dar certo, que coitadinha de mim, não tem coitadinha nada, Deus, eu vou ser usado nisso aqui, eu vou crescer nisso aqui, ou seja, como você olha para uma mesma situação vai determinar se a sua vida vai permanecer no desgoverno ou se finalmente vai entrar para um governo, se vai ter sentido, se vai ter propósito. E você tem que entender que para esse governo você é peça fundamental. Esse governo ele não vem na base da oração, não é de tanto você orar, mas é por você orar. Então você ora, mas você precisa ter compreensão, você precisa ter posicionamento, entende? Uhum. Porque o desgoverno ele não vem do nada. O desgoverno é fruto de duas coisas. E segura aí e não se ofende comigo não. Todo desgoverno ele vem ou pela ignorância ou pela covardia. São dois pontos que estão presentes em todo desgoverno. Então pode ser que o desgoverno esteja presente na tua vida porque você não sabe, te falta conhecimento. Essa foi pesada, essa foi forte mesmo. O Diego, prepara aí, gente. Então, ignorância ou covardia. Então, ou você tem vivido um desgoverno e tem multiplicado esse desgoverno, seja na tua saúde, vamos lá, vou repetir para você aqui, é na saúde, é na vida financeira, é no casamento, é no relacionamento com os filhos, relacionamento com os pais, tá? É vida social, nas finanças, na sua carreira, são todas as áreas da sua vida. A gente precisa estar olhando, porque o desgoverno ele começa a distorcer a nossa percepção de realidade, ele começa a mexer com a nossa identidade, entendeu? Então a gente precisa restaurar isso. Como é que a gente restaura? Trazendo o governo. Eu falei para você que o desgoverno ele vem por ignorância ou por covardia. Ignorância é por falta de conhecimento. Na palavra diz que pelo conhecimento nós encheremos os nossos lagares. Então o conhecimento ele é essencial. A gente não pode fechar os olhos, não preciso disso, eu só vou ler a Bíblia, Não, você precisa de conhecimento. Você precisa entender o porquê. Posso dar um exemplo? Nesse exemplo que eu contei aí da endoscopia, tá, gente? Inclusive, mandar um beijo pra Vaneda, ela falou que eu sou um anjo de jaleco. Você é um anjo na sua casa, Vaneda. Você é um anjo no nosso grupo de mulheres. Todas nós podemos ser um anjo, é só a gente decidir, né? Obrigada, viu, Vaneda? Mas, enfim, só pra gente fechar aqui, essa família estava perecendo por ignorância. A mãe desse menino, eu fui falando sobre coisas que
provavelmente estava acontecendo na alma dessa criança por ter perdido o pai, que ela foi olhando para mim e falou assim, mesmo? Ou seja, ela estava em ignorância. Cegueira. E olha que interessante, como que aqui no TEG a gente fala, né, sobre consciência integral do corpo, da alma e do espírito, né? Ela o tempo todo lá declarando, em nome de Jesus, você vai ficar bem, meu filho, em nome de Jesus vai dar tudo certo, tá certa? Tá certíssima. Ela, ou seja, uma vida de entrega ali, ela tava orando. E foi justamente por isso que talvez Jesus me trouxe na vida deles ali, para que eu pudesse então mostrar para eles, ei, olha a sua alma. Tá olhando muito pro espírito, olha pra alma. Raiz da alma. Acabou com a alma de todo mundo ali na família. Precisa de curar as dores. Pra quem? Pra que inclusive eles vivam e recebam no espírito o que Deus tem pra eles. Então tá vendo? Espírito, alma e corpo. A gente precisa de estar cuidando das 3 esferas para que a gente seja inteiro. Entendeu? A gente tem que fazer com que elas funcionem juntos. É exatamente isso que a gente ensina no curso do TEG. Inclusive, as inscrições estão abertas até hoje com desconto, hein? Eu vou te falar o seguinte, não precisava nem de desconto, porque pelo preço que a gente está cobrando, você vai ficar assim, não é possível. Se eu for comparar o que nós estamos compartilhando com vocês, o que se tem na internet, é ridículo. Mas é porque nós queremos transbordar com vocês. Mas não é porque a gente é melhor, não, mas é porque Deus... É porque tem propósito nisso. A gente quer transbordar com vocês, transbordar em entendimento, em conhecimento. A gente trabalha corpo, alma e espírito. A gente vai trabalhar na essência da tua alma, a causa das suas dores. Você precisa, assim como o médico eu falei de sinais e sintomas, você precisa começar a enxergar de fato a origem do desgoverno. Porque aí as coisas começam a entrar no lugar. Não faz sentido você ser uma pessoa de oração, você estar na igreja, você estar buscando a presença de Deus e a sua vida não transbordar essa abundância. Não faz sentido ter um casamento falido. Não faz sentido carregar doenças crônicas. Não faz sentido ter uma vida financeira desequilibrada. Não faz sentido. Porque se isso está acontecendo, não é porque Deus tem faltado contigo. Não é porque não chegou o tempo de Deus. Posso contar um segredo? O tempo de Deus, o dia preferido de Deus, se chama hoje. É hoje. O tempo de Deus é hoje. Vai a mãozinha no queixo. O tempo de Deus para você é hoje. Então não é amanhã, não é quando Deus quiser, Ele já quis antes da fundação do mundo. Então se as coisas estão acontecendo, é porque nós temos falhado a nossa percepção naquilo que nos compete, porque o que compete a Ele já foi feito. Então a gente precisa ampliar a nossa noção de governo, e para isso eu preciso entender muito bem os sinais do desgoverno, preciso reconhecer, porque a gente vai para a igreja e muitas vezes a gente tem uma vida superficial, então na superfície a água está limpa, mas lá embaixo está suja. Então a gente fica vivendo de casamento de aparência. Todo mundo olha na igreja assim e fala, nossa, olha como que o Diego e a Carol são felizes. E em casa o pau tá comendo. Feliz. A indiferença tá absurda. Não existe mais diálogo, não existe mais sexo, não existe mais relacionamento com o filho, não existe mais comida na mesa. Vocês estão me entendendo? Então é necessário que a gente desperte. O mundo anseia por isso. Para que, primeiro, o que nós queremos, o que nós vamos fazer através do TEG? É tirar você da sua ignorância. Não vai trazer o conhecimento. Então, o que Jesus fala, né? Que a verdade liberta. Então, por isso que a gente precisa entender, a luz precisa vir sobre as nossas vidas. Então, o que a gente quer é que você consiga enxergar. Exatamente. No curso, aí a gente trata sobre isso, né? Sobre questões do corpo, da alma, do espírito. Para quê? Para que abra sua mente, para explodir sua mente. Para quê? Para te levar a transformar a sua vida. Então é por isso que a gente quer que vocês peguem esse curso e falem dele para mais gente. Por quê? Porque a liberdade precisa alcançar muito mais gente. E os livres ficam chamando, quer trazer mais gente. Por quê? Porque é bom demais ser livre. É bom demais entender. Na verdade, como a Letícia que está aqui na live, ela ainda fala, é viciante olhar para as dores da alma, entender e se curar. E sabe, receber no seu espírito o que Deus tem para você e viver essa vida abundante uma vez por todas. Agora tem uma coisa, vou dar um spoiler para vocês aqui. Porque ter conhecimento também pode ser uma porcaria. Porque quando você enxerga, você é impelido a fazer algo. Você é empurrado a se posicionar. Porque se você não se posicionar, você vai se frustrar. A frustração vem maior. Então é por isso que tem muita gente que foge da verdade. É por isso que muita gente acaba fugindo, acaba boicotando tudo.
Por quê? Porque não quer encarar as dores, porque não quer encarar o problema, porque sabe, no fundo, que ele tem parcela naquele problema ali. Parcela não. Quando a gente vê, responsabilidade. Tem que agir, né? Exatamente. A consciência sem ação, ela gera frustração. Entendeu? Mas o que a gente quer chamar você aqui é para ter consciência, para agir e para finalmente, então, fazer uma revolução aqui nessa terra, fazer uma revolução na sua vida. Chega dessa vida na mesmice, chega dessa vida sem propósito, chega de pura e simplesmente ir pro trabalho. Chega de ir pro trabalho para chegar, dar 6 e ir embora. Não, é para ir pro trabalho e ser um anjo no trabalho, para fazer a diferença em quem se atender, em quem chegar até você, no seu casamento, com um cônjuge que você já não aguenta mais. Deus quer te usar para confrontar ele, para você também ser transformado. Enfim, é uma vida com sentido, uma vida de governo. Vou botar a mão no queixo. Botei a mão no queixo. Agora anota isso aqui. A resposta de Deus para o seu desânimo não é ânimo. Você não vai receber uma enxurrada, sabe? Uma porção de ânimo na sua vida. Você vai receber um desafio. Você está entendendo? Uma dica aqui, ó, tô dando uma dica para você, uma chave aqui espiritual para você, para sua vida. Um desafio. Então pare de ficar esperando um movimento. A gente precisa crescer, a gente precisa adultizar. Isso é um termo que a gente fala muito no TEG. Então adultize-se, mexa-se, mova-se e inspire. Você precisa trazer inspiração para as pessoas. E como é que você pode inspirar? Primeiro, inspirando a tua casa. Então comece a mudar. Comece a mudar teu comportamento, comece a mudar a tua visão. E a gente quer compartilhar isso com você no TEG. O link tá na bio, super fácil. Hoje a gente tem a condição super especial. É só até hoje, só até hoje. Gente? A gente tem mais 2 aulas bônus para você. Uma que a gente vai falar de psicossomática, aí é a área da Carol, e você vai ficar abismado de descobrir como que as suas doenças, sabe essas doenças que a gente carrega na vida? No corpo mesmo. No corpo. O quanto ela fala sobre os problemas da tua alma, o quanto ela revela de problemas na alma que não são resolvidos. Eu me amarro nisso, depois a gente pode ficar falando horas sobre tabernáculo, mas eu vou te ensinar como através do tabernáculo, no tabernáculo, o que Deus nos ensina com respeito ao nosso corpo, à nossa alma e ao nosso espírito. Sinistra essa aula, sinistra de boa. O quanto há de revelação ali, nós somos templo do Espírito Santo. E como templo, eu tenho que olhar para o projeto de templo que ele tem para mim. E faz toda a diferença. Então nós temos essas 2 aulas bônus para você também. Então imperdível. Então até hoje a gente tem a nossa condição especial para você, tá? Então faça inscrição, convide amigos, dê de presente. Nós precisamos despertar as pessoas, a gente precisa tirar as pessoas da mesmice, tirar da ociosidade, tirar, sabe, da estagnação. Dá de presente para alguém, sabe? Dá de presente. Se você já fez, dá de presente. Chama mais pessoas para a liberdade, viu, gente? É o que a gente quer aqui. Boa pergunta, Vaneida. Vamos tirar dúvidas, inclusive. Vaneida. Olha só, Vaneida. Muito melhor agora. Não tem horário. Olha o seu horário, a hora que você quiser. É o que a gente falou, o TEG Online nasceu e vocês estão aqui presenciando isso. Agora é assim, vocês vai e se inscreve, né? E compra o curso e você tem 1 ano para você assistir. Mas não leva 1 ano não, use esse 1 ano para assistir pelo menos umas 10 vezes. Porque a cada vez que você assistir, você vai enxergar uma coisa diferente. Exatamente. E você vai lá e vai mudar. Então você pode fazer o curso, Vanessa, a hora que você quiser. Tá? As aulas estão lá, sequenciadas, divididas em 10 módulos. São 10 módulos. Tudo estruturadinho. Para que você comece a se alimentar. Sobre autoconhecimento, sobre o corpo, sobre como o corpo vai te levar à conquista, sobre essa questão família, da conquista do corpo forte e saudável. Papel de homem e de mulher. Exatamente, sobre na casamento, alma, né? Sobre criação dores de na filhos. alma. Gente. Sobre como você foi programado. Você pensa o que você pensa, não é à toa. Você pensa porque você foi programado. Então, aí em outro módulo, a gente vai ensinar como reprogramar então a sua mente. Para quê? Para viver coisas diferentes. Eu entendo que Romanos 12, o que fala? Renova a sua mente para você experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Você provavelmente só está vivendo as mesmas coisas que você está vivendo até hoje, porque você ainda não renovou seus pensamentos. Então, nós precisamos pensar diferente, entendeu? O que mais? A gente fala sobre perdão, a gente fala sobre arrependimento, a gente fala sobre adoração,
A gente fala sobre criação como realmente de filhos, aproximar de verdade posicionamento de pai né? e mãe, posicionamento de marido e mulher. A gente estruturou tudo. E por que a gente entra nisso? É porque eu não sei se você sabe, mas a sua alma foi programada na tua casa, na tua família. E se você consegue enxergar os padrões que você recebeu, você começa a enxergar os padrões das suas dores também. Você começa a enxergar isso. E quando você enxerga isso, você tem uma chave na tua mão, que é para você começar a resolver, ponto a ponto, não deixar nada para trás. E começar a fluir de verdade. Uma coisa me marcou muito, eu vou ter... Você leu o que ela falou? A Carol, você tá perguntando se já vai acabar? Essas lives são express, Carol. A gente iria acabar agora. Por quê? Fala aí pra nós. Manda a pergunta que a gente responde. Pegando a hora do tempo que eu vou voltar pro trabalho. Mas pode ir tirando dúvida. Inclusive, seja bem-vinda, Eliana. Eu vi que teve pessoas que entraram aqui depois. Sejam muito bem-vindos. Weber, Emily. O que eu tava falando? A gente perde, né, aqui quem vai entrando. Eu perdi o que eu tava falando. Deixa eu pensar. Da alma? Foi da alma que eu falei? O que o Diego tava falando, gente? Me ajuda aqui. É porque eu fui dar oi pra vocês. Eu falei da família. Então, o contexto familiar ele é muito forte. Ele tem um poder muito grande sobre a nossa percepção de realidade, sobre a nossa construção de realidade. E quando a gente começa a entender os papéis, a gente começa a entender a função de cada um e a gente começa a colocar as coisas em ordem, é como se a gente estivesse restabelecendo o equilíbrio, um jardim. Este caso aqui, ó, tem hora que também eu acabo batendo nele, tá, gente, quando eu empolgo. No caso que eu contei, quem chegou agora na live, depois assiste desde o começo, que eu contei um caso muito fantástico que eu participei hoje lá no meu consultório. Uma história muito que me tocou. Mas nesse caso mesmo, lá do menino na endoscopia, ele assumiu o papel do pai que morreu. E a gente via claramente ali, pelo que a mãe foi me contando e pelo que eu fui vendo na dinâmica dos dois, que ele assumiu o papel de marido da mãe. Literalmente não, emocionalmente, ou seja, aquele que tá ali para fazer companhia, para trazer segurança. Caraca, esse papel é pesado demais e às vezes você que tá aqui, você assume um papel assim. Imagina pra criança de 12 anos, de esposa pro pai ou de marido pra mãe, emocional, tá, gente? Isso é pesado demais, isso detona com uma criança e às vezes a sua criança aí dentro de você tá machucada até hoje por conta de coisas assim que foram acontecendo. Isso distorce a sua percepção de realidade. Simples assim. Aí Deus está falando e você está entendendo tudo errado. Porque a sua percepção de realidade, ela tá na tua alma, então a tua alma precisa ser colocada em ordem, entendeu? Gente, vocês me perdoem, eu queria muito ficar mais com vocês. Aqui, a Carol tá falando pra gente fazer outra live amanhã. Bora fazer, gente? Tô dentro. Se vocês estiverem aqui com a gente, tá marcado. Deixa eu pensar, a gente tem que pensar num horário. Fica de olho na live, então, que a gente vai marcar. Nos stories, que a gente vai marcar, então, uma live pra amanhã. E a gente vai conversando mais sobre isso, tá? Vocês me perdoem, eu tenho que levar minha filha pra escola. Beijo pra vocês, Deus abençoe muito. Não se esqueça, inscrição até hoje, vai lá, link tá na bio. Mas pra quem entrou agora, vai no link na bio, é o link da inscrição e lá tem tudo falando sobre o curso. Pra quem entrou agora e pra quem já tá desde o começo, tá? Lá explica tudo sobre o curso, envia para mais pessoas também, nos ajuda a propagar essa mensagem da verdade, da liberdade, tá? A gente tem que chamar mais gente para a liberdade, para o governo da vida. E se você chegou agora, a gente vai postar agora essa live, então você vai ficar na íntegra lá para você ouvir um pouquinho mais, tá bom? Deus abençoe muito vocês, abençoe o dia de vocês. Fiquem com Deus, vai estar salva a live. Sejam uma fortes, vida de governo para todos vocês, de comando. É a resposta de Deus para essa geração, tá bom? Deus te abençoe. Tchau, tchau. Tchau, gente.